Salve salve rapaziadas, Treish na voz para a primeira parte desse As Memórias de Obito Uchiha fossem para Dragon Ball com um corpo de jogadora e só para avisar, nesse mundo de Dragon Ball alternativo eles pararam de desenvolver a tecnologia quando a magia surgiu e a época de castelos e nobreza voltou junto com monstros que podem evoluir e ficar mais fortes, e por isso tem muitos espadachins magos e magos no mundo, e para avisar o Sharingan agora é uma skill de 5 níveis que depois do 5º nível o Gamer ganha uma Genkyo. Agora vamos para a teoria. Depois que Obito morreu, o deus da morte e o deus da vida apareceram em sua frente para decidirem para onde ele vai, porém antes de fazerem qualquer coisa aparece uma luz um pouco escura. O perfeito Engliang, o deus da criação, aparece e fala: eu e o primo de vocês queremos fazer um experimento. Os dois intrigados perguntam: primo, a gente tem umas séries na família? E o DC, deus da criação, fala: sim, tenho muitos irmãos e um deles saiu do cargo de deus da criação do multiverso onde ele vive, então o seu filho assumiu a posição. Seu nome é Zen. E Obito, com muito medo e curiosidade, pergunta: que tipo de experimento é esse? E DC fala: te levaremos ao universo deles e não se preocupe, a sua amiga reencarnará lá também. E Obito aceita e DC fala: você começará do zero, ainda será um Uchiha, porém bebê ao lado de sua amiga. E Obito aceita. Então com um clarão Obito abre o olho e vê seu corpo de bebê ao lado de outro bebê em uma cesta cada na frente de um orfanato. O ano é 2057 e assim sua jornada começa. Depois de um tempo Obito desmaia e acorda 3 meses depois, e ele se pergunta: por que será que eu? E ele desmaia de novo 7 meses depois. Ele acorda e aparece uma janela de status falando: o corpo se acostumou com o hospedeiro. E então um homem que cuida do orfanato em uma finalmente acordou, e Obito não entende como ele entendeu que o homem falou, já que ele é de outro mundo. E ele pensa: será que é alguma habilidade? E uma janela de skills aparece e ele nasceu nesse mundo com o Sharingan nível 0 e o tradutor cujo você pode entender e falar qualquer língua, e uma garota segurando um espécime única, uma híbrida de humana alada e lobo. Ela tinha uma orelha de gato cauda e um par de asas negras. E Obito abre a janela de status e sua raça era parte demônio, parte humano e parte dragão, e por isso a mana e a mana demoníaca se cancelariam. E embaixo estava sua classe, era ferreiro guerreiro. Obito achou ruim, porém ele não sabia que por causa dos monstros existirem dungeon também existiam, e que todos tinham a janela de status, e as duas principais era espadachim, mago especializado apenas em magias ou espada, e mago. Porém Obito tinha a classe ferreiro guerreiro, onde ele pode usar qualquer equipamento, sendo que todos eles tinham restrições de classe e nível, porém para Obito era só de nível, e ele podia sacrificar um item para melhorar outro, uma espada sem exceção. Porém toda vez que Obito upar vai precisar do dobro de XP para upar seu nível, porém todos do mundo sobe 10 de XP é necessário, depois 11, 12 e assim vai. Porém Obito pode criar e usar relíquias quando for um bom ferreiro, e ninguém naquele mundo era ferreiro ou ferreiro guerreiro, só Obito, e por isso não tinham bons equipamentos. E mesmo sem upar o nível Obito pode seu status treinando. Mas voltando pra teoria, o homem diz para Obito: acordou finalmente, achei que não iria acordar, que bom que esta bem, né? E Obito fala com uma voz de bebê mais fina e falando errado possível: oi, quem é você? E o homem assustado fala: ó, que já sabe falar com 10 meses. E Obito intrigado fala: e eu tenho 10 meses? E o homem fala: se sua data de nascimento e nome estavam na cesta em que te encontramos, mas é estranho que vocês têm asas e caudas. Você tem cauda de dragão e ela tem cauda de um lobo. E Obito, com medo por aparentemente isso não ser normal, fala: eu não sei. E o homem que fala, e o homem pergunta: quer que eu te dê um nome? E Obito fala: sim. Disse Obito para ter um disfarce. E o homem fala: a partir de agora seu nome será Xiao Yuan. Então os 6 anos depois Obito começou a treinar suas habilidades como ferreiro e criou uma espada e uma armadura, e como eram seus primeiros itens criados, eles tinham XP para evoluir, skill que só dá para upar sacrificando outros itens, e ele decide upar esses itens já que só eles têm XP e status de começo. Ele não dá defesa
defesa ou buff, mas dá pra upar e ele cria 3 relíquias, uma que dá 3 de dano por segundo no usuário, uma que recupera 5 de HP por segundo e uma que invoca um monstro aleatório de seu nível. Porém ele pode te atacar. Óbito iria sacrificar as 2 relíquias na de recuperação. Porém ele testa uma coisa e dá certo e depois testa outra e ela começa a dar risada. Fim da leak. E compartilha se quer continuação. 80 leaks. E começou a outra parte porque essa vai ser foda. Porque tem vários possíveis rumos na história.